Fala galera, mais um vídeo do Conectado está entrando no ar e a gente está entendendo como manifestar o reino de Deus nessa terra, amém? E eu tenho uma coisa para falar para vocês: pare de se preocupar com o que as pessoas falam ou pensam sobre você, porque como diz lá em 1 Timóteo 1,15, Jesus Cristo veio para os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, se alguém está preocupado com a sua vida, simplesmente aceite que você é um pecador, que Jesus é o Rei, que Jesus é o perfeito, amém? E se preocupe o que o reino está pensando sobre você, o que Deus pensa sobre você. Vamos entrar nesse vídeo e entender um pouquinho mais como alinhar a nossa vida ao reino de Deus. Então, galera, para a gente começar, a gente precisa entender certas coisas. Vamos lá em Romanos 1, do 1 ao 8, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito da Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz por parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Então, a primeira coisa, aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Recebemos graça porque Deus nos quer como filhos. Amém? Então, já recebemos essa graça. Quando Jesus morreu na cruz, nos foi dado, antes dele subir aos céus, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está em nós. Tudo que vem de Deus, o Espírito Santo pode testificar em nós. Por isso, muitas vezes eu vejo que Deus tem falado a mesma coisa através de outras pessoas. Às vezes, as mesmas palavras, de forma diferente, são ministradas na igreja, porque o Espírito Santo tem informado o que a gente precisa aprender como igreja. Amém? Então, você já aceitou Jesus? Você já recebeu a graça? Amém? Já estamos disponíveis para ir em todas as nações e falar de Cristo. Amém? O reino de Deus, ele se constitui onde governa Deus. Deus está governando a sua vida, você já está inserido no reino de Deus. Só que como que eu vou alinhar a minha vida ao reino? Porque eu tenho trabalho, eu tenho escola, eu tenho faculdade, seja o que for. Você não vive a mesma vida na igreja, né? Aí que tá. A vida que você vive na igreja é a vida que você vive no mundo. Enquanto você estiver andando nesse mundo, você tem que manifestar o reino de Deus. Não há como você ser uma pessoa na igreja e ser uma pessoa na escola, no trabalho. Então você precisa alinhar para ser uma pessoa só. Não existe a vida secular e a vida cristã. Não existe a vida religiosa e a vida no trabalho. Existe a sua vida. E a sua vida tem que ser diante do reino de Deus. Beleza? Então, qual é a melhor forma de viver dessa forma? É imitar Jesus. Porque Jesus caminhou entre os pecadores. Jesus caminhou com os doentes. Jesus não se contaminou com esse mundo. Enquanto os sacerdotes e outras pessoas, eles iam para um local especial no qual
Só existiam os sacerdotes, eles não se misturavam com o povo. Jesus, ao invés de se misturar com os sacerdotes, Jesus foi onde estavam os pecadores. E Jesus era perfeito. E como eu iniciei no início, não adianta você se preocupar com o que estão dizendo de você. Porque a gente tem uma vida, a gente erra, a gente é pecador mesmo. E se alguém falar para mim, ei, Damachê, você fazia isso, isso, isso. Realmente, eu sou o maior pecador. Mas eu estou tentando fazer a diferença. Eu estou tentando caminhar com Cristo. E essa é a total diferença. É entender que você é pecador e que Jesus Cristo é o perfeito. Como que eu vou falar com outra pessoa e ser superior a ela? Não existe isso. Não existe eu julgar alguém pelos seus erros. Porque cada um cometeu os seus erros. Show. Eu tenho meus pecados, você tem seus pecados. Porém, quando a gente está inserido no reino de Deus, somos todos filhos de Deus. Somos todos pecadores. E realmente, enquanto Deus estiver conosco, nós vamos ser santificados por Ele. Eu não serei santificado pela pastora, pelo meu líder. Não serei santificado por ninguém. Serei santificado apenas por Deus. Então eu não tenho que me preocupar com a caminhada das outras pessoas. Eu não tenho que me preocupar com o pecado de cada um. Eu tenho que me preocupar em falar a palavra de Deus. Amém? E falar, você pode ser salvo. Você tem a salvação na sua mão. E Damachê, é difícil? Realmente é difícil seguir a presença de Deus. Eu vou falar de um homem aqui que ele nasceu praticamente, se a gente trazer para a nossa realidade, nasceu em berço de ouro, na qual ele poderia ter vivido uma vida inteira muito bem, com as melhores comidas, com as melhores vestimentas, mas ele decidiu ir para o deserto e viver uma vida entregue ao Senhor. Eu não estou falando que você precisa largar tudo que você tem, apenas se Deus pedir. E Deus vai prover, como proveu para ele. Então, como que a gente vai viver o reino de Deus e entender o reino de Deus? É entender que a nossa postura deve ser o que Deus quer. É a governança de Deus. Amém? Então, vamos lá. Em João 1, vou ler do 6 ao 31, bastantes versículos, que diz assim: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele a quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Disse ele: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que o levemos àqueles que os enviaram. Que diz:
você acerca de si próprio. O que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso que vim batizando com água, para aquele que viesse a ser revelado em Israel. João 1, do 6 ao 31, leia. Mas o que eu quero tirar disso aí? João, ele era consagrado a Nazireu, assim como foi Sansão. Ele poderia ter vivido no templo como sacerdote, né? Ele era filho de um sacerdote, ele já era uma promessa de Deus, porque Isabel, sua mãe, não poderia ter filhos. Ele já era um milagre, mas ele preferiu viver uma vida simples no deserto, com roupas simples, comendo gafanhotos, e essa vida simples ele escolheu. Deus o separou já, desde pequeno, ele já era um separado, mas acima disso tudo, ele preferiu viver o mais simples possível e testemunhar a luz. O que eu tenho que dizer para vocês, irmãos? A gente tem que alinhar a nossa vida ao reino. Temos que ser testemunha da luz. Amém? Não podemos viver uma vida na qual a gente não fale da luz, não fale daquele que virá, né? Jesus voltará, já é uma promessa. E a gente tem que passar essa vida aqui falando: Senhor, Deus pode te salvar. Você está vivendo uma vida escrava do pecado, mas Deus é mais, Deus é por ti. Deus quer tirar desse momento. Amém? O reino de Deus está sendo estabelecido na terra. O momento da sua volta está chegando. Eu tinha até separado mais versículos para embasar a volta de Cristo. Mas para não ficar longo esse vídeo, pois ainda vou fazer um vídeo posterior de conclusão dessa série. Para não ficar muito longo, entenda, o reino de Deus sendo estabelecido nessa terra, você vem como testemunha da luz. Você vai falar de Jesus, você vai falar das maravilhas que ele tem mostrado, você vai testemunhar. Como que eu vou testemunhar? Eu vou ler a Bíblia, eu vou ter experiências com Deus, eu vou louvar e adorar, eu vou conhecer a Cristo. E à medida que eu for conhecendo a Cristo, eu vou testemunhando. À medida que eu for andando, eu vou testemunhando. Quando Jesus ele renasceu, né? 3 dias depois, ele foi no caminho de Emaús conversando com 2 homens e perguntou o que aconteceu em Jerusalém. E esses homens explicavam para Jesus o que tinha acontecido, que Jesus foi morto, o profeta foi morto na cruz e tudo mais. Quando eles chegaram lá em Emaús, foram comer, quando Jesus repartiu o pão, os olhos deles se abriram e reconheceram a Jesus. Cara, eles estavam andando com o próprio Jesus ao lado, após ele ressuscitar, após ele ter ressuscitado, eles caminharam com Jesus, mas a tristeza era tão grande que eles não conseguiram ver. Então, às vezes você está vivendo algo tão pesado, tão grande, que você não consegue ver a luz. Mas saiba que Jesus está caminhando contigo e querendo ceiar contigo. Abra a porta, porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, ceiarei com ele. Amém? Então Jesus não vai invadir a sua vida. Jesus não vai chegar botando o pezão na porta e entrando. Ele espera ser convidado por você
para que entre e ceie contigo e viva uma vida em comunhão. Amém? E essa vida em comunhão vai começar a ser estabelecido o reino do Senhor na sua vida. Aí você vai ver o seu trabalho, você vai estar prosperando, você vai ver na sua vida financeira, você vai estar prosperando, você vai ver na sua vida amorosa, você vai estar prosperando. Não estou falando que os problemas vão acabar, mas estou falando que você vai ver uma perspectiva nova diante dos seus problemas e conseguir sair deles, conseguir superar eles e viver de glória em glória. Amém? E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Então vamos resplandecer a luz do Senhor, né? Contemplando a glória do Senhor. Então, conforme você for contemplando a glória do Senhor, mais parecido com Ele você vai ser. E mais vai viver de glória em glória. Amém? Esse é o alinhar sua vida com o reino. É você viver de glória em glória. É você contemplar a glória do Senhor na sua vida e poder testemunhar. Muito maior do que eu simplesmente só falar de Jesus, é eu testemunhar sobre o que Ele fez na minha vida, sobre como que é caminhar com Ele todos os dias. Não tem como eu viver o Evangelho sem a palavra do Senhor. Não tem como eu viver o Evangelho sem caminhar com Deus. Não tem como eu viver o Evangelho sem ter vivência, sem ter testemunhos do que Deus tem feito. Então o Evangelho é esse. Você é novo convertido? Então vá ler a Bíblia todos os dias. Você já tem anos de convertido? Leia a Bíblia todos os dias, porque a palavra do Senhor renova-se a cada manhã. Até mesmo os pastores continuam estudando a palavra do Senhor. Não tem como você parar, não tem como você chegar no 100%. O que você deve fazer é todo dia você estar vivendo, ter coisas novas com o Senhor, amém? E essas experiências vai fazendo coisas boas contigo. Vou contar uma experiência que eu já até falei na igreja, que parece ser simples, mas eu estava saindo da minha casa, indo trabalhar, e o Espírito Santo falou: continue na rua reta, não vire para a direita. Só que todos os dias eu virava para a direita. Então eu deixei para lá, eu não escutei o Espírito Santo, eu virei para a direita. A rua estava fechada, eu tive que virar para a esquerda, aí a rua estava fechada, eu tive que virar para a esquerda de novo, e quando eu voltei eu voltei para onde eu iria reto. Eu dei uma volta porque eu não escutei o Espírito Santo, que me falava para mim ir reto. Isso aí é bobo, Demancher, mas seria eu ia desperdicei meu tempo dando a volta, no qual eu poderia fazer o melhor logo. O Espírito Santo, com coisas poucas, ele vai fazendo você escolher o melhor. E conforme você vai escutando o Espírito Santo, coisas grandes vão acontecendo na sua vida. E essas coisas grandes estão lá, pronto para ser entregue a você. Amém? Então, dá lugar ao Espírito Santo. Hoje você fala: Senhor, em nome de Jesus, eu estou dando lugar ao Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, eu estou dando lugar ao Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu estou dando lugar ao Espírito Santo. Amém? Escute mais o Espírito Santo. Escute mais Jesus e chame: Senhor, vem aqui na minha casa. Senhor, tem liberdade na minha vida. Senhor, o que eu posso fazer diante dessa situação? Amém? E conforme você for aprendendo a escutar o Espírito Santo, você vai vivendo cada vez mais em comunhão com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, que eles são um só. Amém? Então, vamos alinhar a nossa vida com o reino e permitir que Deus governe a sua vida. E se contemplarmos cada vez mais a face do Senhor, a glória de Deus, vamos resplandecer. Sejamos testemunha da luz neste lugar e falar que aquele que vem depois de mim, esse é o Cristo. Aleluia! Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês. Que não sou eu que estou falando, Demancher não tem nada para falar. É Jesus querendo dar lugar, querendo um lugar na sua vida. É Jesus querendo um momento caminhar contigo. É Jesus querendo viver momentos bons com vocês. Amém? Assim como Ele fez uma obra na minha vida e continua fazendo, que Ele faça na vida de vocês.
apenas dê lugar. Amém? Que Deus esteja com vocês, para a honra e glória do nome do Senhor. Sejam abençoados ricamente.